A lei e os evangelhos revelam Jesus. Lição 8 da Escola Dominical da CPAD, Escola Bíblica Dominical. A lei e os evangelhos revelam Jesus, a supremacia das Escrituras. Vem comigo para a lição 8. Para mim é um prazer e um privilégio poder estar estudando a palavra e interpretando, e trazer para você em forma de lição bíblica da Escola Dominical a palavra escrita de Deus na Bíblia. Vem comigo para mais uma lição. A lição 8 nós temos a lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei se refere ao Antigo Testamento e os evangelhos pertencem ao Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre a lei sempre apontando para Jesus. Os princípios e as maravilhas da lei se aplicam nos evangelhos. Nada foi tirado da regra. O texto áureo diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Pentateuco, a lei de Deus. Os 5 livros da lei, é o ponto 1. A lei revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. Está lá em Gálatas 3,25 que diz assim: Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Essa palavra tem o significado de ama, uma criadora de crianças, um escudeiro. No plano da salvação, vivemos na graça de Jesus. Não precisamos mais de estarmos com um escudeiro para nos apontar o pecado. A própria lei, a própria palavra faz este papel. Pentateuco, ou 5 volumes, são os primeiros 5 livros da Antiga Aliança, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Olha, o conteúdo aqui é mais completo, ok? Aqui não é só o que está escrito lá na lição da revista, não. Aqui você sempre vai ter algo mais para implementar na sua aula. O título dos livros vou te passar agora. O Gênesis corresponde à primeira palavra do texto hebraico e na língua portuguesa obedece à tradução do grego da Septuaginta. Gênesis, começo ou início. Em Gênesis, há 3 palavras que podem dar um esboço resumido desse livro. No princípio, Deus. Gênesis 1.1, que é a geração. No princípio, Deus criou a geração. Mas a serpente, que está lá em Gênesis 3.1, é a degeneração. E, ora, o Senhor, Gênesis 12.1, o começo da regeneração. Êxodo já significa saída. Levítico, aquilo que é dos levitas. Versão do hebraico, e ele chamou. Números, aritmética. Números, estatística. Deuteronômio já é a segunda promulgação da lei. Versão do hebraico, palavras. No hebraico, e para os judeus ainda hoje, esses volumes são denominados Torá, com sentido de instrução, ensino, direção. O Pentateuco é identificado como a lei. Está lá em Êxodo 24:12 que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Ou a lei de Moisés, também tem o significado de lei de Moisés, que está lá em Atos 13:39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. E a lei de Deus. Neemias 8:8 diz assim: E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Para um resumo superficial dos 5 livros, podemos dizer que em Gênesis, a criação do mundo; em Êxodo, a marcha; em Levítico, a lei; em Números, a contagem; e em Deuteronômio, a repetição da lei. O ponto 2 fala a grandeza da lei. A lei é estudada sob a ótica de 3 vertentes: moral, cerimonial e civil. No aspecto moral, ela é válida para todos os povos, permanente, porque trata dos princípios básicos, sem abrir mão, princípios básicos, princípios morais, sem abrir mão de nenhum parágrafo. A lei é completa. Já no aspecto cerimonial, trata da liturgia dos judeus no que diz respeito às festas religiosas, o sacrifício, a adoração no santuário,
os alimentos limpos e imundos, a pureza ritual e etc. No aspecto civil, no que diz respeito ao cidadão israelita, quanto às suas responsabilidades jurídicas e instruções que regiam a nação de Israel. Mas tudo isso dentro da lei de Moisés, dentro do Pentateuco. A lei de Moisés é o mais importante código de lei da antiguidade, por sua santidade, caráter espiritual e autoridade divina. A lei traça o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fim da lei, nesse caso, não quer dizer que é o término, não quer dizer que a lei acabou. Fim, significado de finalidade, porque a finalidade da lei é Cristo. Romanos 10:4. Ponto 3 fala a lei e a fé cristã. Hebreus 10:1 diz assim, assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. O antigo sistema sob a lei de Moisés era apenas uma previsão das boas novas do Evangelho que viriam. Os sacrifícios debaixo do Antigo Testamento foram repetidos várias vezes, mas não foram capazes de fornecer aceitação perfeita para os que se aproximavam de Deus através de seus cultos cerimoniais. Se compararmos a lei em alguns aspectos com a graça, vemos o seguinte: a lei era transitória, revelava o estado do pecado do homem, apontava a necessidade da graça, foi um guia para a graça, colocou toda a humanidade debaixo de pecado. Já na graça, Jesus cumpriu a lei, inaugurou a dispensação da graça, quer dizer, a maneira como Deus trata com o homem, resgatou-nos da maldição da lei, justificou-nos, pondo debaixo da graça de Deus, sem merecimento, é claro, né? Não vivemos mais em estado de pecado, mas vivemos no estado da graça. A nova aliança é superior à antiga aliança porque se fundamenta em promessas superiores. Hebreus 8:10 diz assim, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as suas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ou seja, na graça, a lei estaria na mente e no coração do homem, e na lei estaria prescrita e não no coração. O tópico 2. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho. O termo evangelho tem o significado de boas novas, refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Atos 20:24. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Está escrito em Atos 20:24. Seus autores, os autores dos evangelhos, são chamados evangelistas, que significa portadores da boa nova. Está na revista, ok? Seus escritores empregaram um gênero novo e único, que os distinguia de outras obras daquela época. Os evangelhos narraram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Os livros de Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos por sua semelhança, há uma grande semelhança entre si. Os sinóticos relatam especialmente o ministério de Jesus na Galileia e se concentram nas curas, milagres e o ensino por parábolas. Há também uma sequência geográfica em comum nos três evangelhos: ministério na Galileia, retirada para o norte, ministério na Judéia e Pérea e o ministério final em Jerusalém. Já o evangelho de João tem uma visão própria e dá ênfase ao ministério de Jesus na Judéia e nas visitas periódicas de Jesus a Jerusalém. João registra algumas curas significativas, mas não faz referência a exorcismos e as parábolas. Por mais que haja distinção entre eles, a mensagem é única. Há um só evangelho, por mais que tenha diferença entre os sinóticos
e o livro de João, o Evangelho é um só, o Evangelho de Jesus Cristo. Gálatas 1:8 diz assim: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. E ele ainda relata que muitas coisas não estavam escritas no seu relato. João 20:30. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos no livro. Por mais que João não narrasse algumas coisas narradas nos sinóticos, ele afirma que, João 21:25, Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Ponto 2. A mensagem do reino de Deus. Jesus deu início ao seu ministério publicamente após ser batizado por João nas águas e a tentação no deserto. Está lá em Mateus 4:17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Parece até que ele fez curso com João Batista, né? Arrependimento, total arrependimento. No livro de Mateus, as expressões reino dos céus e reino de Deus aparecem 37 vezes. 32 vezes reino dos céus e 5 vezes reino de Deus. Por uma questão de reverência ao nome santo do Senhor, os judeus não pronunciavam o nome Deus, substituindo por reino dos céus. E até os dias de hoje, a expressão do reino dos céus substitui na literatura religiosa judaica reino de Deus. Nos demais evangelhos sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. Em diversos textos em que Mateus emprega a frase reino dos céus, Marcos e Lucas usam reino de Deus. Os evangelhos sinóticos afirmam que a condição de entrada no reino é o arrependimento. Lucas 5:32. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Marcos 1:15 diz assim: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem do Evangelho de hoje, infelizmente, ela está ficando diferente. Venha para a igreja para receber uma oração, vem para a minha igreja porque o louvor é muito bom, vem para a minha igreja porque a palavra é muito top, vem para a minha igreja que tem uma irmã lá que é o raio-x, é a revelação. Nada disso. Evangelho é arrependimento, arrepender e não pecar mais. Jesus, durante seu ministério, alertava a seus ouvintes acerca da necessidade de arrependimento. Marcos 6:12 diz assim: e eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. Jesus ensinou que a natureza desse reino não é terrena. A autoridade e a glória desse reino são espirituais. Mateus 26:53 diz assim: ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Reino espiritual, não era reino terreno, não era reino carnal, é reino espiritual. O reino constatava que as profecias messiânicas se cumpririam em Cristo. Depois você olha lá em Lucas 4, do 18 ao 21. Ponto 3, a mensagem da salvação. A salvação é a liberdade que Cristo nos preparou. O que vem de Deus traz paz, vida e salvação. Jesus veio para nos salvar de nossos pecados e na cruz nos deu uma nova vida, guiada por Deus. Salmo 85, 7 e 8 diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá no deserto. Como Jesus disse, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38 a 39. A salvação em Jesus é a mensagem principal do Evangelho. Mas o que significa isso?
Precisamos ser salvos do quê? Por que a salvação é tão importante? A mensagem de salvação fala do pecado. 1 Timóteo 1,15, esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E o grande problema do mundo, nós sabemos que é o pecado. E só através do arrependimento que nós vamos conseguir nos libertar do pecado. A mensagem da salvação da condenação eterna. João 5,24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E a mensagem da salvação pela graça. Efésios 2,8 diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o portador da mensagem, Jesus, é identificado por alguns títulos messiânicos. Destacamos as expressões contidas em Lucas 2,11, Salvador, Messias e Senhor. E a expressão Cristo, que significa ungido, que está lá em João 4,25. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Dessa forma, reitera-se que a mensagem da salvação está disponível a todos os que creem, estando condicionada à fé e arrependimento. E ao cumprir o que diz a palavra de Cristo Jesus, vá e não peque mais. João 8,11. A mensagem de salvação é um confronto com tudo o que vemos hoje e que muitas vezes até parece que é correto e até parece que é evangelho, mas no fundo, não é. E o tópico 3, uma mensagem transformadora. A transformação do caráter. Caráter é o que faz com que as pessoas se distinguam de outras pessoas. Exemplo, sua marca, seu cunho, a impressão que a pessoa deixa, a maneira própria de cada pessoa agir ou se expressar. Uma pessoa dotada de um caráter firme mantém a sua postura, persegue o mesmo ideal e não muda facilmente de seus princípios e opiniões. Agora, a pessoa de um caráter volúvel oscila na forma de agir. Sua postura muda de acordo com as circunstâncias. O caráter faz parte da personalidade, é adquirido, não é herdado. A graça é capaz de transformar o caráter do ser humano. A religião não. Religião muda a rotina. Agora, o evangelho, a palavra, muda o caráter. Filemão 1,10, nós temos um exemplo, você conhece. Venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil, tanto a ti quanto a mim. Nós conhecemos essa passagem de um servo, servo de Filemão, que pelo entendimento ele causou algum prejuízo. Onésimo causou algum prejuízo. E depois, através da palavra inserida por Paulo, ele se converteu e o próprio Paulo recomenda ele a Filemão. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Que agora, antes ele era inútil, agora ele é útil. Quer dizer, ele teve uma mudança de caráter. E Hebreus 12,14 nos adverte a vivermos essa mudança. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 Coríntios 3,18 fala assim, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na ação do Espírito Santo e na obediência do Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nós podemos adquirir, através da palavra, o caráter do Senhor. O ponto 2, a restauração da família. No livro de Gênesis, Deus instituiu a família com princípios da monogamia, quer dizer, apenas um parceiro amoroso ou sexual, e da heterossexualidade, ou seja, a atração afetiva ou emocional por pessoas de sexo oposto. Gênesis 2,24, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, está escrito na palavra do Senhor. Mas parte dos homens
negligenciaram essa ordenança divina. Lameque instituiu a poligamia, Gênesis 4:19, e tomou Lameque para si 2 mulheres. Sodoma e Gomorra também praticavam promiscuidade sexual, incluindo a homossexualidade, e por isso foram destruídas para servir de exemplo. Gênesis 19:24 diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Jesus restaura o propósito divino para o casamento, a união monogâmica e indissolúvel entre um homem e uma mulher. Está lá em Mateus 19:4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Mateus 19:5. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os 2 em uma só carne. Jesus ratificou a indissolução do casamento. Mateus 19:6 fala assim, assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. As exceções são justificadas em casos de morte, está lá em Romanos 7:2, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Deserção do lar pelo descrente, 1 Coríntios 7:15 diz assim, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Em situações de traição e abandono, a mensagem cristã aponta para o perdão e reconciliação. Mateus 5, do 9 ao 44, você vai ver isso. Em todos os casos, o Senhor, a palavra, trabalha para a restauração da família. E chegamos ao ponto 3, que fala sobre a regeneração da sociedade. O amor ao próximo se estende a todas as pessoas, inclusive ao inimigo, como diz na própria palavra. E a base da salvação é o amor de Deus. O amor não faz mal, Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse amor, ele perdoa, salva, cura, liberta e regenera a sociedade. E nós cristãos que somos, temos a obrigação, ou melhor dizendo, temos o privilégio de, através da palavra e do poder de Deus, levar a sociedade ao conhecimento pleno do amor de Deus através das nossas vidas, praticando o amor e com isso regenerando toda a sociedade. Mas como regenerar a sociedade num todo? Sabe, você tem que começar pelo seu vizinho, por aquele que você encontra todo dia na sua faculdade, tudo aquilo que você traz que está em conformidade com a palavra, o Espírito Santo vai fazendo o trabalho de tocar os corações e de mudar pensamentos, de mudar situações, de mudar corações, de mudar caráter. Esse é o nosso papel dentro da sociedade, levar o Evangelho para a regeneração dessa sociedade atual.